Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal. E neste vídeo eu vou trazer um assunto muito importante, que é se inicia a sua carteira por fundos imobiliários ou por ações. E recentemente um colega me perguntou: Fernando, estou querendo montar uma carteira no mercado financeiro, por onde eu inicio? Por fundos imobiliários ou por ações? E aí eu vou trazer alguns insights super poderosos, muito interessantes para que vocês venham tirar a dúvida de vocês. E no finalzinho do vídeo eu vou dar a minha sincera opinião se eu iniciaria por fundo imobiliário ou por ações. É muito importante lembrar que o mercado financeiro tem os seus riscos atrelados e é interessante, é de suma importância que vocês, ao montar sua carteira, ao empregar o seu dinheiro no mercado financeiro, vocês façam uma análise do fundo, das ações, do ativo que você queira comprar. ETF, qual ativo você queira comprar, vocês antes pesquise, analise, estudem aquele ativo, para que possa ter um excelente rendimento a curto, a médio e a longo prazo, e assim por diante. Vamos para o assunto do vídeo que é o que interessa. Vou estar abordando os pontos positivos e ponto negativo entre esses dois ativos. Vou começar com fundos imobiliários. Um ponto positivo do fundo imobiliário, na minha opinião, é os rendimentos. Os rendimentos dos fundos imobiliários, pelo fato de ele ser isento de imposto de renda, ele te possibilita a construir a famosa renda passiva. Você recebe dividendos do fundo imobiliário todos os meses. E isso, para nós investidores, é excelente, é muito bom. Um outro ponto positivo dos fundos imobiliários é a diversificação. Ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, você compra pedacinho de vários imóveis espalhados por todo o estado brasileiro. E se tiver alguma situação, algum sinistro, vai ser em um imóvel, você acaba não sendo prejudicado de uma proporção muito grande pelo fato dessa diversificação que o fundo imobiliário nos oferece. Isso se tratando de fundos imobiliários que têm vários imóveis. Não um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel, que é monoinquilino. Então, vale vocês estar observando qual fundo imobiliário vocês estão pegando. Está fazendo parte de qual fundo imobiliário? Está trazendo qual fundo imobiliário para a sua carteira? E isso é muito bom. Você está fazendo essa pesagem na balança. Outro ponto positivo para os cotistas é o efeito bola de neve. Ao alcançar o efeito bola de neve, você passa a comprar uma, duas, três, dependendo da quantidade e o valor que você tem alocado em um determinado fundo, você passa a comprar essas cotas sem sair nenhum centavo do seu bolso. E isto eu não quero dizer que é para você simplesmente alcançou o patamar da bola de neve, vocês parar de investir. Não, pelo contrário. É aí que vocês têm que ter mais ânimo, mais gás para poder estar investindo e fazendo com que aquele rendimento daquele determinado fundo ele venha ficar cada vez maior. Não só investindo em apenas um fundo, investindo em vários outros fundos, diversificando sua carteira de fundos imobiliários e olhando vários setores dos fundos imobiliários, inclusive os fundos imobiliários de papel. Outro ponto muito bom a respeito dos fundos imobiliários é o fácil acesso, a facilidade que tem de comprar ele. Os fundos de base 10, tem fundo de base 10 que ele custa menos de R$10. Isso facilita para nós cotistas, nós investidores, a gente está comprando um fundo que está custando menos de R$10. Lembrando, ao comprar um fundo, analise e estude. Não é simplesmente comprar um fundo porque ele está custando R$10. Vou colocar um card do vídeo aqui em cima, como era o início, logo no meu início, quando eu comecei a investir, como era que eu fazia as minhas compras e as minhas análises. Analisava para montar a minha carteira, para que vocês também não venham cometer este erro, simplesmente olhando para um fundo de base 10 e achando que está barato. Os pontos negativos a respeito dos fundos imobiliários, na minha opinião, os riscos de mercado. Como todos e qualquer ativo de renda variável que ele é negociado na bolsa, ele tem o seu risco de mercado. E se tratando a curto prazo, ele tem umas oscilações muito severas. E isso, para mim, é um ponto negativo, não só do fundo imobiliário, como todo e qualquer ativo, é as oscilações de mercado. Um outro ponto negativo, se tratando de fundos imobiliários de tijolos, é a vacância. Os fundos imobiliários de tijolo, ele é
aluguéis. Ao perder aquele inquilino, ele impacta diretamente no rendimento de nós, cotistas, e diretamente no fluxo de caixa também daquele determinado fundo. E isso, na minha opinião, é um ponto negativo, se tratando de fundo imobiliário de tijolos. Já o fundo imobiliário de papel, como ele compra dívida do setor imobiliário, se uma determinada empresa do qual o fundo comprou aquela dívida, ela torna-se inadimplente, isso impacta também diretamente no fluxo de caixa daquele determinado fundo e acaba também impactando a nós cotistas que tem qualquer fundo de papel na nossa. Se tratando das ações, um ponto positivo para as ações são os dividendos. Os dividendos que as ações pagam são excelentes dividendos e tem ações que pagam uma vez ao ano, tem ações que pagam 2 vezes ao ano e tem ações que pagam 3 vezes ao ano. E pouquíssimas ações que pagam todos os meses, semelhante ao fundo imobiliário. Uma das ações que paga todos os meses é o Banco Baneste. Outra ação que paga todos os meses é o Bradesco. E outra ação que paga todos os meses também é o Banco Itaú. Essas são as 3 ações que paga todos os meses, caso você queira colocar na sua carteira. Um ponto que, na minha opinião, é muito positivo e muito importante é o potencial de crescimento das ações. As ações, por ser um modelo de negócio, ela tem um crescimento exponencial, diferente dos fundos imobiliários que distribuem 95% do seu lucro todos os meses para o seu cotista, e isso impossibilita ele de um crescimento. Como é o crescimento do fundo imobiliário? Através das subscrições, aonde ele pode estar comprando novos galpões, fazer novas participações de shopping. Esta é a forma que um fundo imobiliário tem para crescer. Já diferente das ações, por se tratar de um modelo de negócio, ele tem um crescimento exponencial, um crescimento gigantesco, porque é uma ideia e essa ideia ela pode ser muito valorizada. Eu separei 4 pontos negativos das ações para vocês poder estar dando uma analisada e fazer medir na balança por onde você iniciaria. Primeiro ponto negativo nas ações é a instabilidade política. A instabilidade política aqui do país, ela acaba afetando diretamente nos rendimentos, nos lucros das empresas, de algumas empresas, e acaba afetando também para nós investidores, e isso é um ponto super negativo, diminuindo nossa rentabilidade a respeito de dividendo e juros sobre capital. Outro ponto que, na minha opinião, não é negativo, mas sim, é importante que vocês venham saber a respeito das ações, que as ações ela exigem um pouco mais de estudo. Você tem que se aprofundar mais nos fundamentos da empresa, para quando tiver algum declínio, alguma coisa que está fugindo ali da normalidade, você está percebendo, para vocês poderem estar tomando a decisão de você se continua naquela empresa ou se sai. Então, as ações ela exigem bastante estudo antes de comprar e durante, quando você tiver uma determinada ações de uma determinada empresa na sua carteira. Outro ponto negativo, sendo mais direto, que a gente sabe que a gente mora no Brasil, o quanto que é cobrado essas tarifas, cobrado essas tributações, e a gente poderia ter um dividendo bem melhor, bem mais interessante, mas devido a cobrar o imposto de renda em cima dos nossos rendimentos, dos nossos dividendos, juros sobre capital próprio, a gente acaba tendo um pouco menor, mas esse é um ponto, para mim, na minha opinião, super negativo. E por fim, mas não menos importante, é a oscilação. Já que está iniciando, ninguém quer ver a carteira no negativo, né? E as ações, ela tem uma oscilação maior do que dos fundos imobiliários. E vou estar dando a minha sincera opinião, se eu estivesse iniciando no mercado financeiro hoje, eu iniciaria por fundos imobiliários, devido o fundo imobiliário ter uma oscilação menor, as oscilações das ações são bem maior do que do fundo imobiliário, e pagar dividendo todos os meses, quando o nosso ganho, vê o nosso capital sempre evoluindo, sempre crescendo. Então para aquele investidor que está iniciando no mercado financeiro, é interessante que ele dê uma observada, dê uma olhada em fundos imobiliários, para que depois que adquirir uma confiança, adquirir um conhecimento a mais a respeito do mercado financeiro, ele venha migrar para outros ativos,
como as ações, que tem uma oscilação maior, os ETF, e caso você queira investir no exterior, você olhar também as BDRs e tá trazendo para sua carteira. Mas essa é a minha opinião. Se eu estivesse iniciando no mercado financeiro hoje, eu iniciaria por fundos imobiliários. Então, investidor, se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo quando eu estiver postando novos conteúdos e rumo à nossa independência financeira. E valeu, investidor. Fui!